né? Vamos começar. Tá bom assim, gente? Tá bom, vamos lá. Podemos... o assunto chamou a atenção do Supremo Tribunal e dos radicais. Eles já estão, sabe? Muito bem. Vamos continuar. Muito bem. Então, eu começo a história, né? Nós vamos começar uma história recente nossa. Nós vamos falar de uma história recente nossa, que é de 10 anos para cá, né? Mas já estão havendo aí a questão da comunicação. Já querem um ataque. A Gleice Hoffmann vai fazer ataques à nossa liberdade de expressão. Então ela vai lá no Supremo Tribunal dar ordens, como todos os partidinhos radicais, pequenos, sempre foram lá dar ordens. É onde eu tô meio assim com a imprensa, as grandes imprensas, que eles não estão usando esse termo de dar ordens, né? Deixa eu chegar para cá, para a bandeira do Brasil aparecer. Aquela bandeira do Brasil. Então eles vão lá para dar ordens para as ovelhas negras do Supremo Tribunal, né? E aí o Supremo Tribunal pega e vem mostrar os dentões de lobo para nós patriotas, milhões de patriotas. Pode botar 80% tranquilamente dos patriotas. Sabe, essa matilha está ficando realmente totalmente fora de si. Como que vai enfrentar 80 conscientizados de tudo? Então, há um certo desespero. Gente, vai ser mais ou menos isso o tempo todo, tá? Não vamos dar bola para isso, não. Vai ser mais ou menos assim. Querem cortar as nossas línguas. Porque eles sabem que não vai dar certo. Ninguém quer comunismo no Brasil. Não é questão de fulano, de ciclano, de... Ninguém quer comunismo no Brasil. O Brasil não foi feito para comunismo. Nossa liberdade é a nossa liberdade. E as urnas eletrônicas, então, agora é a grande vítima, né? Não podemos falar nem de urnas eletrônicas. Mas nós vamos tentar falar aqui, picando, e que vamos tentar reelegê-lo, né? Então já está começando. Até outubro nós vamos passar por algumas coisas, porque nós sabemos que o Supremo Tribunal virou um partido político. Eles não são juízes de qualquer dos partidinhos que chega documento, eles estão fazendo ordens. Gente, depois eu vou dar uma olhada. Se não ficou bom, eu gravo e ponho no canal, tá? Muito bem. Vou fazer o meu discurso aqui enquanto vai dando certo. Parece que está dando certo, né? Não o tanto que devia, mas eu acho que sim. Mas muito bem. Ou então estou tentando fazer uma experiência, coisa e tal. Mas nós fazemos lá, né? Depois eu faço no canal também. Depois eu vejo como é que vai ficar aqui. Então, a grande imprensa não está citando o verbo correto, que eles recebem ordens. Né? Recebem ordens. Muito bem. Então vamos para lá. De repente, as urnas eletrônicas pegaram o Aécio Neves para vítima, para Cristo. E o interessante é que nas eleições do Aécio Neves com a Dilma, quando o Aécio Neves sabia que ele foi detonado, que ele já estava pronto para ir para Brasília, devido aos votos que chegaram, e a maioria já estava. Mas, de repente, lá no norte, virou, os votos do norte do Brasil virou a eleição. E não ficou para o Aécio. Né? Tudo bem. O Aécio não se escandalizou. Porque eles já tinham carta na manga para o Aécio. Já tinha. Que se o Aécio abrisse o bico, falasse alguma coisa, eles já tinham tudo aquilo contra o Aécio. E de alguma forma, e mesmo assim, nós ficamos sabendo, de alguma forma, saiu tudo que foi o Aécio, fez o Aécio.
o neto do Tancredo Neves metido nessas histórias assombrosas, né? Nesses lucros assombrosos. Muito bem. Mas garantiram o Senado para ele. Então você não virou presidente, saiu um escândalo teu, mas você continua Senado. E isso é comum no país. Parece que quanto mais escandaloso é o candidato, né? E etc e tal, e foi que foi. Muito bem. Então nós vamos continuando com a história. Então, saiu coisa e tal, aí veio a eleição, a nova eleição de 2018, né? Que era garantida a morte daquele candidato que, diante dos veículos de comunicação e com os veículos de comunicação e nas condições mais baratas possíveis, sem despesas para o povo brasileiro, e uma mídia, e esses veículos midiáticos aceitando a situação, vão matar. Vão mandar matar. Né? Um já caiu, na outra lá caiu do avião. O avião caiu. Mas dessa vez resolveram fazer facada no meio do povo. Isso que é o radical mesmo. Isso deve ser, né? Muito bem. E quase foi. Né? E quase foi. Se não fossem as condições, sabe, já planejadas da segurança de levar para o hospital, caso acontecesse, já tinha caminhos prontos para o hospital, coisa e tal, parará, e uma equipe espetacular ali esperando, coisa e tal, e mais a vontade de Deus, gente. A gente não pode esquecer da vontade de Deus de estar, né, com eles. Muito bem. Então tá. Não morreu o homem. Não mataram o homem. E durante a eleição, né, eles não tiveram, os comunistas não tiveram a ideia de começar a fechar as mídias, a fechar as situações e fechar as coisas. Porque os comunistas têm uma coisa muito interessante. Os radicais têm uma coisa interessante. Eles não criam nada. Eles não sabem criar projetos. Eles ficam atrás de quem cria para poder destruir. Então eles são realmente de origem destrutivas. São demônios sem nenhuma movimentação quântica. Eles têm horror quando a gente libera os nossos quânticos e damos prosseguimentos, e damos direções, e damos projetos, ideias. Eles têm horror porque eles não têm isso. A ideia deles é destruir, destruir, destruir e botar dinheiro no bolso. Escravizar e botar dinheiro no bolso. Não há projeto de país para eles. Não há projeto. Né? E cada vez mais as coisas estão condescendentes com a coisa e tal. É outra coisa que eu não gosto muito da mídia, é que a mídia fala, se eu fosse os comunistas, eu não faria isso. Não tem nada que dá ideia para eles. Eles não têm ideia. Eles não têm quânticos. Eles não têm noções do que fazer. A noções dele é básica. É escravizar para ganhar. Então, está aí esse caos agora do que vem, né, o presidente, né? Mas não, peraí, antes eu quero começar. Aí o candidato contra, né, o Bolsonaro, o candidato contra o Bolsonaro, não tinha relevância nenhuma, nem em São Paulo, né, que era o Haddad. Não tinha relevância nenhuma, não tinha condições nenhuma. Então eles preferiram tentar matar mesmo para ir. E nesse tumulto que não tinha, achava que ia, achava que não ia, não teve condições deles atacarem as urnas diretamente. Eles não tiveram essa... No tumulto da história, da tentativa do assassinato, e aquele candidato fraco, eles achavam que a coisa estava resolvida, mas o candidato era muito fraco. Né? Ah, que bom que está funcionando. Valeu. Valeu, já deram a dica que nós estamos conseguindo ir no bem. Então, eles ficaram atordoados ali, mas como o candidato não era bom, e o cupincha central deles, que era o Lula,
já estava ali dentro de processos, etc., o Supremo Tribunal estava preocupado em liberar o outro, né? Então já começou os desgastes e eles sem estarem com as noções da urna, de fazer a coisa acontecer como aconteceu com a Aécio, eles poderiam ter feito e acontecer com a Haddad. Mas houve muito tumulto, e como eles não têm quânticos, não têm condições de raciocínios e etc., né, a coisa aconteceu do nosso jeito. Né? Muito bem. Lá fomos nós. Mas a urna eles ainda não tinham concentrado na urna. Né? Então, por todos esses motivos, todas essas situações, estavam, né, sem noção nenhuma da coisa. Eles queriam o poder. E esqueceram que a urna já tinha ajudado eles uma vez, mas com o Lula preso, a coisa ficou meio atormentada ali, só nos 11. Só os 11 resolveram as coisas. E ficou muito pouca gente para resolver muita coisa. O Bolsonaro, tentativa de assassinato do Bolsonaro, achando que o Haddad era um candidato forte, que todo mundo sabia que não tinha condições nenhuma, pelo que fez em São Paulo. E o outro lá sendo massacrado, primeira, segunda, terceira instância. E eles tinham que dar um jeito de colocar realmente o ídolo deles, que realmente seria, né, a grande vantagem. Muito bem, o Bolsonaro ganha, né, com 57 milhões, né, parece, coisa e tal assim. Muito bem. Eles, então, aí conseguiram soltar o ídolo deles, né? Conseguiram em terceira instância, condenado, aumentando as condições ainda de penas, conseguiram soltar, fizeram a manobra judicial do qual eles tinham que concentrar mais, né? Então nisso, e o Bolsonaro então veio mostrando por que veio, para que veio. A coisa ficou deteriorada para eles, porque foi se juntando mais ainda patriotas, foi se juntando mais ainda, e o povo brasileiro estatalou os olhos. Nós precisamos aprender política. Maravilhosamente o povo brasileiro compreendeu isso, espetacularmente, diante do mundo. O povo brasileiro deu esse recado de conhecimento, de amplitude quântica. É uma lição que o mundo está até agora extasiado com o Brasil. Então, vamos atacar o caboclo que fez isso. Vamos pegar esse caboclo de jeito, porque olha só o que ele está fazendo com o povo brasileiro. Despertando nós, todos, do que eles estavam conseguindo fazer a gente ficar inerte, ficar atônito. O comunismo estava vindo, né, pelas bordas, o comunismo estava vindo, né, e o judiciário sendo cada vez mais manipulado, mais, né, deteriorado. A nossa Constituição está com mais de 100 emendas. Gente, a nossa Constituição é uma carta magna. Como assim, com mais de 100 emendas? Nesses poucos anos de Constituição? Então fizeram da Constituição mesmo o balaio de gato deles, para poder confundir cada vez mais. Mas, aí, o Bolsonaro resolve gritar: o segredo está nas urnas. Vamos ter que ver essas urnas. Estas urnas não estão corretas. Mas o grito foi tão grande contra que nos despertou mais ainda. Aí que os nossos quânticos foram no máximo da história. Mas, ora, é nossos votos. Nós queremos transparência dos nossos votos. Por que estão falando que não?
Quem vai garantir? Qual a garantia? Todas as urnas pelo mundo afora já tinham a auditoria, o auditado, o voto auditado. Ficaram 3 países para trás, os 3 Bs, né? O BBB. Virou um BBB as urnas, né? Para não falar, né? Butão, Bangladesh e Brasil, com as urnas do mesmo jeitinho. Não, as urnas não mudam. Como não muda? Nós queremos que mude. São mais de 80% que pagam as urnas, de votantes que pagam as urnas. São mais de 80% de votantes que pagam o judiciário. Como não quer mudarem as urnas? Ficou mais gritante a situação ainda. Não tem desculpa para isso. Nós queremos as urnas. Só os 3 neurônios? Está dando problema. A edição do meu voto, olho, confiro, e se o povo brasileiro ainda fosse mais letrado ainda, uma rúbrica, e ponho dentro da urna. Então vai somar lá no quartinho escuro, né, das ovelhas negras, da meia dúzia que fica ali em volta só, e qualquer dúvida, meu voto está até assinado dentro da urna. Gente, não tem que discutir. Não tem o que... Não, fica inadmissível. Voltamos! Legal. De trancos e barrancos. Vai ser isso até outubro, viu, gente? Os veículos de comunicação vão se apresentar desta forma, tá? Não se irritem e tenham a certeza que é a questão da transparência que está sendo afetada. Tá bom, gente? Vamos nós, vamos continuar. Então, é só isso. É só isso. Não tem que culpar Bolsonaro. Não tem que culpar direita, extrema-direitas. E não tem que culpar ninguém, não. Nossos votos. E nós queremos essa transparência. Ponto. E nós que pagamos essa transparência. Nós pagamos por essa transparência. Somos nós. Aonde está o problema? Aonde está o absurdo? Sendo que só 3 países, só o BBB e suas 3 pontinhos, que não vai ter por quê? Estão tratando a gente como se fôssemos o quê? Se somos hoje um país evoluído politicamente, evoluímos. E olha que em pouco tempo, e olha que coisa maravilhosa. Mas também com essas histórias apresentadas, né? Do Aécio para cá, ficou tudo transparente, tudo aberto. E outra coisa, onde que eu venho citando sempre, né? Que outro erro que o comunismo teve, de não, há muito tempo atrás, fechar a comunicação, do que eles estão querendo agora. Eles erraram há 10, 15, 20 anos atrás, eles erraram. Senão hoje nós já éramos mesmo, e graças a Deus erraram. E hoje nós seríamos a Venezuela. E estaríamos muito mais além, que uma Argentina já está entrando. No Chile já está entrando, a América Latina já está entrando, e países africanos já estão há muito, né? Então eles cometeram esse erro com os veículos de comunicação. E agora, desesperadamente, eles querem consertar esse erro. Que nós alertamos. E o pior é isso. Nós que alertamos. Volto a repetir. As imprensas a favor do patriotismo, a favor do Brasil, precisa parar de dar dica. Hoje eu estou falando tudo que já aconteceu. Aí nós vamos e falamos. Aonde foram o erro? Foi o erro. Agora eu vim falar que eles vão errar nisso, eu não falo. Não falo. E fico irritadíssimo quando eu ouço nas imprensas que eu sou a favor. Ah, se eu fosse o PT, se eu fosse o comunismo, eu não faria isso. Deixa fazer. Deixa falar a bobajada.
Aí, ó, hoje saiu uma daquelas. O Lula afirma que deu sim a Petrobras para a Bolívia. E hoje, agora, nós estamos pagando com gás. Não vai dar gás para a gente, vai dar gás para a Argentina. Lógico, né? Então vocês veem o companheirismo do comunismo. Né? Que é lógico, é para afetar a gente. E é para a gente se irritar. Então agora nós vamos ficar irritadíssimos com eles. Então vamos falar dos erros deles. Mas depois que eles erram. E não ficar, se fosse eles não fazer, se fosse eles não fazer. Vamos parar. Deixa eles fazerem. Voltou! Oba! Valeu! Então é isso, né? Então, queremos sim o voto auditável e, se possível, rubricado. As urnas têm problema, sim. As urnas têm problema, sim. Por causa do barulhão que eles estão fazendo. Os idiotizados são eles de fazerem esse barulhão. Que se fosse uma justiça correta, vamos sanar até as nossas dúvidas, para que não caia em cima da gente. Que afinal de contas, nós somos o Supremo Tribunal Eleitoral jabuticaba do mundo, o único do mundo. Então nós também não queremos que recaia nada sobre nós. Façamos então o que a maioria dos patriotas estão querendo fazer, para que nós também fiquemos livres de qualquer dúvida e até, né, atitudes radicais. Mas não. Exército não pode chegar perto, não sei quem não pode chegar perto, não sei quem não pode chegar perto. Uma hora fala que pode, outra hora fala que não pode. Uma insegurança judiciária de extrema categoria. Não é de primeira, não, é de extrema categoria. E isso vem absorvendo por todo o país. Muito bem. E antes disso, agora saindo da questão das urnas, né? Antes disso, eu já fui presidente de sessão. Desde lá da minha cidade natal e nessa que eu moro hoje. Eu já sempre fui, né, presidente de sessão, sempre fui convidado. Muito bem. E aceitei. Gosto, aceitei. E vi coisas que eu não queria ver. Nas eleições de urna, vi coisas que eu não queria ver. Que eu tenho, né, desde os meus 18 anos, que é lá nos anos 70, né, não tinha ainda as urnas. Muito bem. O que é que eu quero chamar a atenção? Hoje no Brasil, nós estamos recentemente com mais quase 700 mil mortos. Em idades que não são idades infantis, em idades de eleitores. São mais de 700 mil eleitores mortos. Muito bem. Se até pagaram por eleitor mortos, estava valendo dinheiro, um eleitor morto estava valendo dinheiro, vocês acham que vão tirar esses eleitores do catálogo que a gente assina antes de ir para a urna? Do catálogo? Não vão. Povo do Brasil, cristãos, judeus, simpatizantes e céticos, não vão, porque já não tiravam. Mortos votavam antes das urnas eletrônicas. Os mortos votavam. Meia hora antes de fechar a urna, era a hora dos mortos votarem. Era só papelzinho que ia sendo destacado e caindo em urnas. Números em urnas. Os próprios mesários
sempre eram articulados, tá? Porque aí os fiscais já estavam cansados, era final de eleição, coisa e tal, né? As coisas então já não prestavam muita atenção, era a última meia hora, coisa e tal. É nos últimos 5 minutos que vinha todo mundo ver, né, o que ia acontecer, mas tinha essa parte morosa nesse momento das votações, onde as sessões já ficavam acalmas, e caíam sim. Caíam votos. E com as urnas caíam números desses mortos que estavam no catálogo que você recebe, né? Que você assina e recebe teu comprovante que você votou. Aqui, recentemente, a última vez que eu fui, eu vi no meu catálogo, da minha responsabilidade, e aqui a cidade é muito pequena, e eu vi 3 ou 4 mortos ali registrados. Já há 3, 4 anos que já estavam mortos. Fui falar lá na justiça, que todo local de votação tem a justiça representada ali. Falar, olha bem, não deu tempo do cartório eleitoral tirar o nome deles. Eu ia fazer um barulhão? Não ia fazer um barulhão. Falei, 3 anos, 4 anos esses mortos não foram retirados da lista de votação? Bobo é outro. Trouxa é outro. Sem quântico é outro. Eu não. E agora é um ótimo momento de alertar isso, devido a essa quantidade vultuosa no país inteiro de 700 mil mortos. Para 5 mil cidades, façam as contas aí em quantas sessões, uma sessão ali, outra lá, e coisa e tal, e parará, vão aparecer mortos. Então, se o Supremo Tribunal quer serviço, eis tirar os mortos da lista. E quem puder prestar atenção nisso, principalmente os presidentes de sessão, mas em cidade grande, como que vai saber que morreu? Mas nas cidades de interior, sabem sim. E sabe até quantos anos, que no meu caso eu sabia até quantos anos o morto já tinha morrido. E não deu tempo de tirar da lista eleitoral. Além de vigiarmos e ter que ter, né, essa bendita vigilância na urna eletrônica, na computação, lá dentro do quartinho escuro das ovelhas negras, tem que ter isso também nas sessões eleitorais. Por isso que eu falo para rubricar auditado, voto auditado, eu confiro e eu rubrico. Porque caso haja uma auditoria, vão ser votos que vão dar muito trabalho. E vão ser votos que vão provar que a urna foi usada por mortos. Senhoras e senhores, juventude votante, precisamos muito mais do que está se falando aí na questão da transparência dos nossos votos brasileiros. Muito mais. Não é só a corrupção lá na urna, tem a corrupção com os mortos, com a falta de respeito aos mortos. Porque se valeu até dinheiro morrer, imagina o voto dos mortos, né? Vão cair em cima. E como é que faz? E é por isso que os veículos de comunicação estão nesse drama. Agora então, a Gleice Hoffmann deu o grito lá mesmo. Tem que parar. O povo está conversando demais. O povo está falando demais. O povo sacou tudo que nós estamos fazendo.
Lógico. Nós não somos burro. Tem a turma que não foi criada por Paulo Freire. Tem a turma que não foi domesticada por um comunismo. Tem a turma que está sabendo muito bem o que está se passando dentro do judiciário brasileiro. E hoje está uma cena horrível. E outra cena horrível. O Aras lá resolveu ir quase às vias de fato, na porrada. Para vocês verem o que está acontecendo dentro do judiciário. A nossa promotoria pública já está entrando a vias de fato. Gente, como é que eu vou acreditar em promotoria pública com uma cena dessa? Imagina para o Supremo Ministro da Promotoria Pública e as vias de fato. Imagina a pressão, o horror judiciário que está acontecendo. Tudo por causa de um bendito nome, transparência. Tudo por causa de um versículo bíblico. João 24, a verdade vos libertará. É a nossa liberdade. É essas verdades. Então, cristãos, que já estamos nesse quântico espetacular, sabe, juntamente com o judaísmo, juntamente com simpatizantes e também com céticos, vamos prestar atenção nisso. Não são só as urnas. Os mortos também votarão. Com certeza. Isso eu, numa pequena cidade interior, tenho certeza. Porque eu ouvia bochichos. Quem vai ser quem na mesa? Quem que vai? Quem que tá lá na tua sessão? Quem que vai ser o quê? Tem que ficar... Então, e o povo, que até então cristãos que estavam nessas mesas, fazendo a situação acontecer. Então o lugarzinho no céu já ficou meio reservado para a turma. Quem fez isso, o lugarzinho no céu já ficou reservado. Acho bom rezar dobrado. Quem já cometeram esta atrocidade com os mortos. E os mortos vêm. E Deus vem. E o respeito aos mortos é de todas as religiões. Menos a quimbanda, que usa os mortos. A ignorância. Vamos levar a sério isso. Vamos ficar atento. O caminho até outubro não vai ser brincadeira, caros patriotas, caros eleitores, caros cristãos, judeus, simpatizantes e céticos. Não vai ser brincadeira. A parte demoníaca, as ovelhas negras, estão acuadas. Acuadas. E o veículo de comunicação, isso que nós estamos fazendo agora, vai chegar num ponto que nós não vamos poder discutir isso nem no WhatsApp. Falar promiscuidade no WhatsApp vai poder, mas nós falarmos uma coisa seríssima dessa, tirar o nosso país diante do mundo, do comunismo, eles não vão querer, porque os Estados Unidos caiu feito patinho. Vocês estão vendo como que foi. Na calada da noite, os votos americanos caíram irregularmente, até de mortos. É a questão do CPF, esse documento lá, que põe para quem tem o CPF do morto em casa, punha, ia lá e botava no correio. Vamos prestar atenção. Não é o presidente Bolsonaro pré-candidato, vamos falar isso, senão nós botamos um homem até na cadeia, se não falar que é candidato, né? O pré-candidato, presidente Bolsonaro, não é ele que está pedindo. Somos nós que queremos. Os mais de 80%
dos eleitores brasileiros. Queremos o nosso voto no papel logo após que formos para a urna, tirarmos, conferirmos e jogarmos dentro de uma urna. E fiscais das 3 horas da tarde em diante, que é a hora de ficar lá, pedir para conferir os cadernos e ver isso. Porque vai voar votos de morto para dentro da urna. E papeizinhos sendo rasgados. Era a dica que eu queria dar. E venho dando faz tempo isso, que os mortos estão votando. E nos Estados Unidos votaram. Ainda bem que deu tempo de eu dar meu recado. Antes que a gente fique sem os veículos de comunicação, vocês já estão vendo o problema. Estava tudo certo. Minha internet estava tudo certo. Liguei o ao vivo, olha aí, vocês viram o que começou a fazer. Agora, se for algum engano meu nesse sentido, peço desculpas. De repente é muita internet aí e a coisa... Mas assisti o meu jornal até às 8h15, editei o que eu tinha que editar para entrar ao vivo, pronto, foi só eu começar. Na que eu citei Gleice Hoffmann, começou a acontecer as coisas. E vai ser por aí. Não se irritem. Não se irritem. Só prestem atenção. E façam o que tem que fazer. Vamos pedir esses votos editáveis. E cuidado com os mortos. São 700 mil. Aqui é uma eleição de 2.500 votos. Na cidade vizinha, uma eleição de uns 10, na época que eu coisei, eram uns 10, 12 mil votos. A gente já viu os mortos votando, que a gente conhecia os mortos. E com uma desculpinha esfarrapada de um tribunal eleitoral falar que não deu tempo de tirar os mortos da lista, hoje está tudo na tecnologia. Morreu hoje, amanhã já está registrado lá. Falou? Legal, gente. Antes que a gente, mais interrupções, coisa e tal, eu vou ver como é que ficou isso. Se ficou legal, se vai dar para ver todos esses defeitos, para não falar que foi fake, que cortaram, não tem fake comigo. Eu erro, eu restituo o meu erro ao vivo e a cores, ou então mesmo nos vídeos, eu não corto, não faço edições, para estar tudo claro ali. Errar uma no oeste. Então é só a gente pedir desculpa, gente, né? Então vou ver como é que está funcionando aí. Tá? E pelo visto continua funcionando. Alô, tá? Né? E se não ficou muito legal, se cortou muito, se eu não soube lidar na continuação do assunto, eu vou fazer um vídeo e vou colocar lá no canal. Canal Professor Silvano com CY. Silvano com CY, LVANO. E a gente vai ver, tá bom? Eu acho que era mais ou menos isso, puxando. Vamos dar só uma retomada. Desde o Aécio, na questão da urna, desde o Aécio que não reclama sobre a rasteira que ele leva na urna, porque já tinham cartas na mangas contra ele, botam ele de senador, e o prejuízo dele estava ótimo, mas aconteceu tudo, ficamos sabendo de tudo, né? Aí vem o candidato comunista, né? O ídolo comunista, cada vez ficando mais ladrão lá na justiça verdadeira, constitucional, chegou à terceira instância como um super ladrão, aumentando ainda a pena, e o candidato contra o Bolsonaro era fraco. Então, meteram a facada. Não deu certo. E no meio desse tumulto, esqueceram das urnas. Mas o Bolsonaro
alertou. E nós ouvimos. E nós queremos. E eu já, com a experiência que eu já tinha dos mortos votando, e que tudo pode acontecer numa urna, nota 100 para o Bolsonaro. Foi exato esse pedido dele, essa insistência dele, e tomara que ele fique rouco de falar, e nós também ficarmos rouco de falar que nós queremos essas urnas muito bem vigiadas, sem quartinho escuro. Porque o Exército Nacional, as Forças Armadas, estão pioneiras nessas questões da cibernética. Pioneiras. E elas têm que estar dentro desse quartinho escuro, junto com essas ovelhas negras, que costumam mostrar os dentão pra gente de lobo mau. Ok? E quem for para as sessões, prestar atenção nos mortos votando. No Brasil não vota igual votaram lá nos Estados Unidos, não, na caixa de correio. Vota é dentro da sessão mesmo que o morto vota. Respeitem os mortos. Respeitem os mortos. Olha lá a nação o que está virando. Olha lá a nação o que está virando. A mega nação do sonho americano. Olha lá. Falou? Gente, namastê. Legal quem acompanhou, quem teve essa paciência de ver essa coisa da internet. Vocês estão testemunhando o que pode ir acontecendo muito mais com a gente até outubro. Então, é seríssima. Comprova aqui, vocês comprovaram aqui, que é seríssimo essa questão da comunicação com a gente. De nos vetar a comunicação. Ok? Valeu? Namastê. Que Deus nos abençoe mesmo e nos ilumine. Os nossos quânticos estão maravilhosos e o mundo está cada vez mais maravilhado como o brasileiro está tomando a república e a democracia e a forma de ser na livre expressão. Muito legal mesmo. Falou, gente? Era mais ou menos isso que eu queria falar, e nós vamos começar a falar sobre isso muito mais, né? Vamos ter que falar, é em casa, é com os vizinhos, é com os amigos e coisa e tal. Então tá. Canal YouTube, Professor Silvano, tá? Valeu e até amanhã. Até amanhã, então. Com outro assunto, mas também muito dentro das histórias do Brasil e do mundo, né? Que aqui nós temos a filosofia atualizada. E nada do que está acontecendo hoje, vivo falando, o meu canal é em cima disso. Nada que está acontecendo hoje já não tem história. É porque teve história para estar acontecendo tudo isso hoje. Tá? E volto a alertar os veículos de comunicação. Parem de falar que se eu fosse os comunistas, se eu fosse os petistas, se eu fosse o Lula, se eu fosse, eu não faria isso. Deixa fazer. Aí eu confesso uma coisa pessoal agora. É difícil de ir embora, eu adoro conversar com vocês. É difícil de parar. Eu confesso uma coisa mediúnica minha, uma questão mediúnica. Já não está dando mais, a minha mediunidade já não aceita mais esses ladrões do nosso dinheiro público. Minha mediunidade, eu ouço a voz deles, eu ouço a imagem deles, porque o mediúnico, ele ouve mais, ele enxerga mais, né? Na mediunidade. Eu sou até um cegueta. No corpo humano eu sou até um cegueta, mas na mediunidade é bom não brincar com quem tem essa sensibilidade e essa transparência. E leva a sério a mediunidade que tem. Então levem vocês a sério, mesmo que vocês não conheçam a mediunidade, levem vocês a sério a intuição do mal chegando até vocês, tentando falar com vocês. Prestem atenção. Falou? Namastê. Legal.
Até mais. Valeu, gente. Muito obrigado. E muito obrigado pela paciência aí hoje das questões técnicas. Questões técnicas, né? E falamos sobre urnas eletrônicas. Tá aí registrado. Lógico que a gente ia falar. E vamos falar sempre que puder. Não é não? Alô, gente. Valeu.